Boa noite, meus irmãos. A Alese começa mais um encontro. Amanhã nós faremos 19 anos que nosso querido irmão Chico Xavier foi para o mundo espiritual. E hoje, juntamente com o mestre Adilson Costa e o Valdo, boa noite. Nós vamos tentar conversar com vocês e dar uma ideia de quem foi aquele outro Chico, aquele homem chamado Amor. Isso. E, para começar, nós vamos falar sobre Zé Carlos de Luca, o livrinho Sempre Melhor. Muito bem. Na página 146, o 69 que ele colocou. O mal pode nos procurar pela porta dos nossos ouvidos. A calúnia, a notícia distorcida, o preconceito, o destaque aos aspectos negativos de pessoas e fatos, o pessimismo, a exaltação da vingança, o comentário irônico, a exploração das tragédias e tantas outras formas que nos perturbam a tranquilidade íntima. Muitas doenças físicas nascem a partir do que entrou francamente em nossos ouvidos. O mal sempre nos faz mal. Um segundo de invigilância pode nos causar dias de perturbação. Inevitavelmente chegarão até nós pessoas perturbadas, notícias alarmantes, casos sensacionalistas, falsos comentários, calúnias. Mantenhamos nossos ouvidos cerrados a fim de que o mal não encontre a porta aberta e resolva ficar conosco. Só o bem nos faz bem. Boa noite, meu querido Adilson. Boa noite. Que prazer. Você poderia nos brindar com a prece inicial? Com toda a satisfação do mundo. Então, deixa eu fazer uma prece aqui, baseada numa poesia que eu fiz. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Aqui. É um Pai Nosso que eu fiz, né? Um atrevimento meu. Pelo nosso Cristo, o único que passou por aqui com toda a perfeição que o caracterizava e o caracteriza até hoje, né? Então, na prece que nós criamos, diz assim, deixa eu pegar aqui ela, viu? Assim, fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos dizer assim: Pai nosso, Pai de todos nós, exaltamos a Ti, Senhor, não somente por Teu amor, mas por ouvires nossa voz ante as aflições do caminho, embora a dor seja o cadinho, antes da paz que vem após. Pai nosso, de misericórdia, confiamos em Ti, Senhor, sustenta-nos em meio à dor, surgida em face da discórdia, exposta por egos insanos, dispostos a fraudar Teus planos, que migremos para a concórdia. Pai nosso de ternura e amor, que nos amas tanto e tanto, a ponto de em todo canto lançares um consolador. Deste Teu Filho em sacrifício, tornando a nós menos difícil notar na dor algum valor. Pai nosso do amor divinal, gratos somos por Teu perdão, bênção da reencarnação, em que nos livramos do mal, aurido de escolhas falidas, de vidas em vidas sofridas, tornando o bem nossa moral. Pai nosso que está nos céus, assim seja. Bem, estamos esperando a entrada do nosso querido Evaldo, mas enquanto nosso querido Evaldo não entra, vamos começar a falar um pouco do nosso doce querido Chico. Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910.
Uma família humilde. A família é tão humilde, imagine. Pedro Leopoldo hoje deve ter o quê? 20 mil habitantes, se muito tiver. O pai dele era vendedor de bilhete de loteria. E achou Olha, pouco, teve 9 filhos. Então, ele nasceu numa família bem humilde. Foi um dos mais conhecidos espíritas do Brasil, educado na fé católica. Ele chegou a ser secretário da congregação católica e teve seu primeiro contato com os espíritos desencarnados aos 4 anos de idade. Sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos, o pai não tinha condição de criar novos filhos. O que é que ele fez? Distribuiu os meninos na casa de cada um. E Chico foi premiado na casa de uma madrinha dele. E na madrinha ele apanhava quase todo dia. E se que madrinha, nada né? de garfo na barriga. É um caso sério. Não vamos nem falar nisso, que coisa ruim a gente não fala. Mas esse sofrimento serviu muito para que ele crescesse, claro. Ele passou 2 anos na casa dessa madrinha Rita de Cássia. E de vez em quando a mãe aparecia para ele e dizia: meu filho, tenha paciência, tenha fé em Jesus. Aí o pai casou-se de novo. E a madrasta de Chico, dona Cidália, exigiu que recolhesse todos os filhos de volta. Então ela casou e já começou um casamento com 9 filhos. E premiou o pai de Chico com mais 6. Então, na verdade, foram 15 irmãos. Chico começou a vender legumes na horta, porque não tinha dinheiro, aí não tinha como comer. O que é que ele fazia? Plantaram uma horta, e nessa horta eles vendiam, e com o dinheiro da horta eles compravam o equipamento da escola e comiam naturalmente, né? Então, ajudou muito essa horta que eles fizeram em casa. Chico fazia muita chacota com Chico na escola, porque Chico via os espíritos. O pai conversou com o padre disse: não, isso é coisa de menino, todo menino tem isso. E tinha mesmo, né? O menino veio, aquele amigo invisível, e foi deixando para lá. Coitado do padre. Pois é. Nem sabia que anos depois ele iria continuar vendo os espíritos e ia virar espírita. E aí o padre disse: bota ele para trabalhar que ele melhora. Aí botaram o Chico numa fábrica de tecidos, onde ele perdeu um pouco da saúde, mas ele trabalhou na fábrica de tecidos. Depois ele foi servente de cozinha no bar de Claudovino Rocha. Depois foi caixeiro no armazém de Felizardo Sobrinho. E, por fim, ele conseguiu fazer um concurso e virou inspetor datilógrafo, inspetor agrícola, se aposentou como inspetor agrícola da Fazenda Modelo. Ele trabalhou em 1930 até os anos 50 lá. A Fazenda Modelo hoje chama-se Espaço Cultural Chico Xavier. E Chico tem uma coisa interessante. Repare, Chico, um sujeito com tanta coisa, ele prestou um concurso interno para subir de carreira, um cargo melhor, sair de escriturário para assistente administrativo 2 vezes. E nas 2 vezes ele foi reprovado. A espiritualidade não deu chance a ele com dinheiro. E ele dizia: graças a Deus nunca faltou dinheiro. Sempre, quase sempre eu recebo dinheiro. E do jeito que eu recebo, eu repasso. Porque esse dinheiro que eu recebo não é para mim, é para os necessitados. E ele, apesar de ganhar pouco, quando ele foi para a Fazenda Modelo, ele começou a ganhar melhor, então já melhorou, porque ele, quando foi para a Fazenda Modelo, a Cidália, a mãe dele, já tinha morrido. E ele sustentava os 6 filhos que ela teve, que eram mais novos que ele. E ele pegou todos esses filhos e todos esses irmãos dele, que ele tinha alguns filhos, e deu uma educação, vamos dizer assim, e para ele seguir adiante. Ele teve problemas depois que ele... Veja bem, ele teve problema de saúde, ele teve doença complexa na vista, como o deslocamento da retina e estrabismo. E depois ele sofreu umas crises de angina e teve 2 infartos. Quer dizer, Chico Xavier também sofreu tudo que a gente sofre. Engraçado, quando a gente tem problema de saúde, que a gente vai para o centro praticar o bem,
Deus suspende esses problemas de saúde por um tempo, porque a gente está trabalhando em benefício dos outros. Depois que acaba o trabalho, aí a gente volta a ter problema, claro. Mas, enquanto está lá, o problema passa porque é importante fazer o bem. Bom, ele teve em 1931, teve o primeiro contato com Emmanuel, escreveu o primeiro livro, psicografou o Parnaso Além Túmulo, ele psicografou mais de 400 livros, nunca admitiu ser autor de nenhuma obra. Todo o dinheiro que vinha para as obras, ele doava a instituições espíritas, ele nunca pegou nesse dinheiro. Quando a obra era publicada, já era publicada em doação. E ele não doou. Muita gente pensa que todas as obras dele são todas da Federação. Não. Ele tem a maioria das obras realmente da Federação Espírita, mas tem muitas obras pelo interior de Minas, interior de São Paulo, de pequenos centros. E essas obras são importantíssimas para ajudar Para a manutenção. A crescer os pequenos centros e ajudar o povo, não só os espíritas. Então, o seu nome foi conhecido no Brasil e ele disse uma coisa, perguntaram uma vez, Chico, onde é que você quer morrer? Ele disse, rapaz, eu quero morrer no dia que o Brasil estiver muito feliz. Aí começaram a rir da cara dele, você está brincando, o Brasil nunca vai ser tão feliz. No dia 30 de junho de 2002, o Brasil foi pentacampeão mundial. E no meio de toda essa felicidade, Chico desencarnou. Discretamente, como ele foi a vida inteira. Então, Chico foi o nosso querido exemplo. O exemplo mais próximo, ou talvez um dos exemplos mais próximos de Jesus aqui na Terra. Esteja às ordens, meu querido. Meu querido, então, diante de toda essa exposição maravilhosa que você fez, o nosso irmão Evaldo falou aqui que está sem conseguir acessar o vídeo, ele deve estar chegando por aí, viu? Chega já. Chega já, né? Então, eu fiz um cordelzinho pequeno, ele fez um cordel grande, eu fiz um pequenininho, mas eu falo fazer o meu primeiro, né? Porque se ele fizer o dele primeiro, o meu fica... Ninguém vai perceber o meu, porque ele é um mestre no cordel. Então eu fiz assim, com o título de O Chico de Nome Amor. Diz assim, parecia um homem comum, após ser estranho menino, que espíritos dizia ver, sem desconfiar do destino, que cedo o levou a sofrer, órfão de mãe, teve que ser, aos 8 anos, tão franzino. Embora não fosse malino, com a madrinha foi viver, sendo por ela maltratado, sofria sem nada entender. A mãe sempre lhe recorria, que já morta só ele havia no quintal, com ela ia ter. Paciente era para ser, a mãe dizia, fé em Deus, que logo outro anjo viria acalmar os sofreres seus. Era a Cidália, aquele anjo, boadrasta ao lar, novo arranjo salvou, mas logo disse adeus. Foi a sombra de novos breus que seguiu o frágil menino, tendo no trabalho pesado o seu sustento e o seu destino. Órfão de pai, foi também ficando, e dos irmãos também cuidando, fez-se adulto aquele menino. Mas já mostrava ser divino, com mediunidade avançada, de natureza generosa, mente espiritualizada, católico desde criança, para o espiritismo a mudança, principiou sua jornada. Vendo a doutrina ameaçada e pela igreja excomungado, disciplinado por Emmanuel, tornou-se pelo povo amado. Com espíritos convivendo e vários livros escrevendo, logo foi criticado. Por tantos dons abençoado, dedicado a seu evangelho. Apaixonado por Jesus, nele encontrava o refrigério. Foi à sombra do abacateiro, doando amor sem dinheiro, levando esse amor muito a sério. Tornou-se um homem chamado amor. Que beleza. Ó, nosso querido Evaldo já está na nossa... mas ele não conseguiu entrar. Então, Evaldo, você saia. Quando entrar de novo, você pede para participar, que eu aí coloco você participando. Tá ok? Continuando, as psicografias de Chico Xavier foram estudadas cientificamente durante 13 anos por Carlos Augusto Perandréia. Ele tem 400 cartas psicografadas de Chico em transe mediúnico. E
por causa daquelas cartas psicografadas do Poder Judiciário, que ele, inclusive, foram usadas como prova, porque a letra era igual à pessoa, tudo igual à pessoa, então foi cientificamente comprovado que a pessoa veio de lá e deu testemunho. E ele fez 451 livros, publicou 411, e os outros 40 foi após o seu desencarne. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares em português. Fora as traduções, com tradução em inglês, espanhol, japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco e braille. Até para cego, Chico foi traduzido. Psicografou cerca de 10 mil cartas aos mortos da família. Aquelas mães de Chico Xavier eles só mostraram 3 histórias, mas foram 10, são 10 mil cartas ali. Ele recebeu algumas homenagens. É o brasileiro que mais recebeu o título de cidadão honorário na história. Mais de 100 cidades brasileiras concederam esse título. Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, Moacir Franco, Nando Cordel e Vanusa compuseram música em sua homenagem. 81 e 82, 2 anos seguidos, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2000, ele foi eleito o mineiro do século XX. Em segundo lugar, foi Alberto Santos Dumont, inventor do avião. E em terceiro, Juscelino Kubitschek, o grande mineiro, que foi até presidente do Brasil, em concurso popular. O governo de Minas instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. Em 2006, em votação popular pela revista Época, foi eleito o maior brasileiro da história. E em 2010, o Correio Brasileiro fez um selo e um cartão postal comemorativo em homenagem. Em 2010, a Casa da Moeda lançou a medalha comemorativa do centenário Chico Xavier. Em 2012, no programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, ele derrotou Ayrton Senna na semifinal com 63% dos votos. E na final do programa, Chico disputou com Alberto Santos Dumont de novo e com a Princesa Isabel. Mas aí ele conseguiu um pouquinho mais, 71,5%. Então, Chico Xavier, graças a Deus, é unanimidade por tudo que ele fez. A melhor homenagem que nós podemos fazer a ele é comprar e ler os livros que ele psicografou. Tão bonitos que são esses livros e que nos trazem tantas recordações. Interessante aproveitar que você deu uma paradinha. Hein? Aproveitando que você dessa pausazinha aí na sua fala, me lembrei de uma pergunta que foi feita a Chico Xavier. Perguntou a ele, certa feita, como ficaria o espiritismo no Brasil quando cessassem as suas atividades mediúnicas? Porque a preocupação muito grande, né? Inclusive do próprio movimento espírita, de como ficaria o movimento espírita, né? O espiritismo no Brasil. Ele falou assim, meu filho, médium é como grama, quanto mais se arranca, mais ela brota. É uma coisa linda, uma figura maravilhosa, o Chico Xavier. E a história também, né? Uma pessoa perguntou a ele, se eu acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo? Ele disse, o banho também não resolve o problema da higiene, mas nem por isso nós podemos dispensar. Exatamente. Grande Chico, grande Chico. E, minha vez, houve um momento em que ele foi entrevistado também, né? Porque as palavras de solidariedade dele sempre giravam sempre em torno da missão que cada ser humano tem, né? Aí perguntaram a ele, qual é a sua missão, Chico? Olha, Chico, né? Aí ele disse, um capim tem uma missão, alimentar o sol. Minha missão é como, aliás, alimentar o boi. Falei o sol. Vamos ver se o Valdo alimentar o boi. Vamos ver. Está chegando. Eu mandei uma mensagem. Evaldo. Chegou. Aí entrou, enfim, Evaldo. Continue. Grande Evaldo. Então, ele falou que um capim, ele tem uma missão, que é alimentar o boi. Minha missão é como a do capim, ou de qualquer outra plantinha sem nome que exista por aí. Precisamos viver honradamente e fazer tudo o que pudermos para ajudar o próximo a superar suas dificuldades. Então, ele não se colocava
com uma missão grandiosa, humilde que ele era, não é? Ele colocava a missão dele como uma missão de todo e qualquer ser humano sobre a face da terra. Ajudar o próximo a superar as suas dificuldades. Era o que ele fazia. Por isso que era um homem chamado amor. Boa noite, meu querido Evaldo. Boa noite, rapaz. Boa noite, boa noite. Que noite Grande maravilhosa, Evaldo. rapaz. Estamos Que esperando maravilha. sua homenagem. Rapaz, tive dificuldade de entrar, a internet aqui está caindo um pouco. Mas é isso mesmo. Eu quero... Se não tiver dificuldade, Eu quero nesse não vale a momento... pena. Espírita pegar coisa fácil na vida. Não, mas estava ouvindo, rapaz. Que maravilha. Vocês dois são um show à parte, viu? Parabéns, rapaz. Eu quero nesse momento render graças ao Pai amado por esse momento de luz, um tanto emocionado, dividir essas propostas com o mestre Edilson Costa e o Renato Machado. Muito obrigado. Viu? Boas-vindas a esse rimador por excelência. Vamos falar uma coisa interessante. Tem uma história de Chico dizendo que o evangelho estava ultrapassado. Aí ele disse que, Emmanuel disse que uma vez, Emmanuel contou que de vez em quando ele vai ao plano espiritual assistir curso de evangelho. Porque o evangelho, há pelo menos 20 bilhões de anos, está pelo menos 20 bilhões de anos em nossa frente. Nosso olhar hoje para o evangelho é um, daqui a 1 milhão de anos será outro, e assim por diante. Um companheiro, uma vez, disse a Chico Xavier: Chico, o evangelho está ultrapassado. Chico respondeu: Emmanuel está aqui e pede para lhe dizer que o evangelho só vai ficar ultrapassado no dia em que toda a humanidade colocá-lo em prática. Grande Chico. Eu estava, Renato, e Adilson e os demais que nos ouvem, eu estava acompanhando vocês dois, relembrando as belíssimas, imortais mensagens de Chico. Eu lembrava daquela que alguém pergunta, Chico, gato preto dá azar? Aí ele disse: dá, os ratos. O Chico era uma benção, Grande Chico. Vamos falar uma coisa mais forte. Ele falou da eutanásia. Muitos anos, um jovem com o corpo totalmente deformado, ele morava num barraco na beira da mata. O estado do alimentar era completo. A mãe também era muito doente. Chico ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza no cômodo que eles moravam. O quadro era tão feio que, numa visita em que um grupo de pessoas acompanhava, o médico perguntou a Chico: Chico, nem mesmo esse caso a eutanásia seria perdoável, Chico? Não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou com tortura desumana e tirou a vida de muitas pessoas. Alguns o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne. E assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Esse corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos para que continuasse a torturá-lo. E como é que ele vai resgatar seus crimes? Perguntou o médico. O irmão X costumava dizer que Deus usa o tempo, não a violência. Rapaz, é inacreditável. Eu recordo quando ele dizia que, quando alguém perguntou se ele era um ser de luz, se ele era iluminado, se ele era puro, tal, elevado. E o que era que ele dizia? Ele disse: não, insistia. E alguém reforçava, tal. E aí ele, para nos apontar a pessoa, disse: bom, a única coisa que eu sei é que até hoje dessa boca nunca saiu algo que ferisse alguém. E aí eu passei a semana toda envergonhado, meu Deus. Quanta coisa está aí da minha. Teve uma pergunta.
Deixa eu dizer, eu fiz uns trechozinhos aqui, eu podia recitar. Recite, meu querido. Aí é que nós vamos nos deliciar. Bom, um textozinho, eu quero aqui agradecer a Renils que está nos parabenizando aí, eu quero dedicar a todos esses que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, nos acompanhando. Eu intitulei, não sei se merecia, mas intitulei O Homem de Bem, certo? E é o seguinte, no capítulo 17, lê-se com gentileza: o verdadeiro homem de bem é o que pratica com clareza as leis de justiça e com humildade, de amor, de caridade, em sua maior pureza. E para ter mais certeza, interroga a consciência sobre os seus próprios atos durante toda a vivência. E se com sabedoria fizera tudo o que podia, pela lei, sem violência. Tem ele fé e consciência em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria e em nome da verdade. Antes de qualquer ação, submete a permissão ao crivo da divindade. Pela fé no futuro, em verdade, coloca os bens espirituais acima de tudo possível, em termos materiais. Sabe que estas riquezas, por mais que todas temporais. Conhece todas as coisas e refletem devagar. Sabe que as vicissitudes que está na vida passar, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceitam sem murmurar. É um homem exemplar de sentimento de caridade, de ações de amor ao próximo, faz o bem por piedade, nos prédios ou nos barracos. É um defensor dos fracos, por justiça e por bondade. Essas personalidades encontram satisfação nos atos, nos benefícios que prestam, onde nas lágrimas que fazem secar, nos aflitos a consolar aos que te estendem a mão. E nesta ocasião, diminuto como sou, rendo graças à lese qual nos proporcionou versarmos com o além sobre esse homem de bem, o homem chamado amor. Muita luz. Adilson, Que maravilha. rebata isso, Adilson. Vou rebater. Eu fiz um intitulado Francisco da Paz. Que bom. Francisco da Diz Paz. assim, porque ele não queria ser o Francisco, ele se achava um cisco, né? Um cisco de Deus. Exatamente. Então, É. diz assim, da paz tornou-se instrumento, ao impulso odiento, só amor ofereceu. E quando foi ofendido, fez-se perdão comovido, no atrito uniu, cresceu, e quanto a dúvida veio, foi sua fé que interveio. Quis levar sempre a verdade, com zero margem ao erro, e onde viu desespero, esperançou qualidade, fazendo-se alegria ante a tristeza que havia, com sua sublimidade. Assim, ele fez-se luz, às trevas não dando margem, e mostrou-se qual Jesus, com humildade e coragem. Consolou, compreendeu a todos que encontrou, amou mais do que foi amado, deu mais do que recebeu, foi sempre quem perdoou, mesmo que não perdoado. Ele amava a natureza, falava com animais, como ele, ninguém mais, e em tudo via beleza, sua alma bela e fraterna, no alçar à vida eterna, seguiu em paz, com certeza. Aê! Eu não tenho a verve de vocês, mas eu sou um contador de história, né? E Chico estava lutando para tratar umas irmãs obsidiadas. José e Chico Xavier, José era o irmão dele, gastaram alguns meses até que surgisse a cura completa. No princípio, porém, a tarefa assistencial, houve uma noite em que José foi obrigado a viajar a serviço. Mudaram-se para Pedro Leopoldo, um homem bom e rústico, de nome Manuel, que o povo dizia muito experimentado em doutrinar espírito das trevas. O irmão de Chico não hesitou e resolveu visitá-lo pedindo cooperação. Necessitava ausentar-se, mas o socorro aos doentes não devia ser interrompido. Seu Manuel aceitou o convite, na hora aprazada, compareceu ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com uma Bíblia antiga sobre o braço direito. A sessão começou eficiente e pacífica. Como das outras vezes,
Depois das preces instruções de abertura, Chico seria o médico para a doutrinação dos obsessores. Um dos espíritos amigos incorporou-se por intermédio dele, fornecendo precisa orientação e disse ao seu Manuel, entre outras coisas: meu amigo, quando o perseguidor infeliz apoderasse do médium, aplique o evangelho com veemência. Pois não, respondeu o diretor muito calmo, a vossa ordem será obedecida. E quando a primeira das entidades perturbada assenhorou o aparelho mediúnico de Chico, exigindo assistência evangelizante, seu Manuel tomou a Bíblia de grande formato e bateu com ela muitas vezes sobre o crânio de Chico, exclamando irritadíssimo: tome evangelho, tome evangelho. O obsessor, sob a influência de benfeitores espirituais da casa, afastou-se de imediato e a sessão foi encerrada. Mas Chico sofreu uma intensa torção no pescoço e teve 6 dias de cama para curar um torcicolo doloroso. E ainda hoje ele afirma satisfeito que será talvez das poucas pessoas no mundo que tomou uma surra de Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Eu tive a felicidade. Vocês precisam eu tive a felicidade. Boa, senão tomou a surra de Bíblia. Eu tive a felicidade de, em 2010, ser um dos que compõem a comissão sergipana na caravana que foram homenagear Chico Xavier no centenário, lá em Pedro Leopoldo. Quantas lições eu aprendi? Quantas lições? Conheci a Fazenda Modelo, onde ele passou o trabalho passional, onde ele escreveu renomados livros, que foi o Paulo Estevam, há 50 anos, há 2000 anos. E eu trago a lição dele, que na época nós soubemos lá na Fazenda Modelo, que o Estado contratou um reprodutor bovino de uma raça enorme, era um boi de um porte enorme, e ele quebrava as tábuas do curral. Nós fomos até o curral, e lá nós soubemos que ninguém cuidava, ninguém amansava esse boi, todo mundo tinha medo de estar perto do boi. E todas as vezes em que ele quebrava as tábuas dos currais, Chico era requisitado para ir conduzir o boi. E ele se aproximava e carinhosamente falava ao boi, e com carinho, o boi, aí ele balançava a cabeça, batia as mãos no chão e seguia a orientação de Chico. Eu achei isso assim uma maravilha, né? Maravilha. E eu acho interessante, Edilson e os demais, Machado e os demais, quando nós achamos que já sabemos tudo sobre Chico, nós somos surpreendidos com milhares de coisas que estavam longe do nosso conhecimento, né, rapaz? Que maravilha. Eu só sinto uma coisa, se nós perguntarmos a todo o Brasil quem foi Chico Xavier, na quase totalidade nós vamos ouvir dos que, pelo menos que conheceram, dando uma referência de um homem de bem, de um ser exemplar, de alguém a ser seguido. Mas o que eu lamento é que muitos de nós, e eu mesmo, meu Deus, como é que nós temos um exemplo desse? Como é que nós evidenciamos alguém do quilate de Chico Xavier e ainda caímos em tentações pequenas? Nos deixamos fracassar por tantas coisas tolas, né? É o que é que nós observamos. Chico Xavier, ele veio de família humilde, como a minha, tão humilde quanto a minha. E não se curvou em momento nenhum a interesse. Ele, mesmo contrariado com a questão da igreja, como o Renato muito bem colocava aí, mas em momento nenhum ele deixou de ser obediente às recomendações. Ser de luz do porte de Chico Xavier, nós precisamos ter o cuidado de todos os dias. Tá? Como é que eu posso me comportar hoje diante disso? Se fosse Chico, como ele agiria aqui? Tá? Nós tivemos a fase da fome de pão e hoje a fome de homem de bem é crescente, mas nós nunca fomos órfãos. A misericórdia divina sempre nos colocou à disposição homens de bem como Chico e tantos outros que nós temos, tantos Edilson e tantos Machado da vida, né?
Graças a Deus. Evaldos, né? Eu digo o seguinte, se não Evaldos. fosse Chico, se não fosse Jesus, se não fosse Madre Teresa de Calcutá, nós não teríamos esses exemplos para a gente se espelhar. Não, querida Deus. Exatamente. Ó, tá vendo? Rimou, deu uma rimadazinha aí. Ah, Então, tem uma pergunta que eu achei interessante, baseado até nisso que Deus querido Evaldo falou, né? Que muitos de nós nos consideramos, assim, pequenos, no sentido de uma espécie de complexo de inferioridade, de incapacidade de fazer, de realizar. Né? Uma espécie de falta de confiança no nosso potencial. É claro que, no meu caso, houve amigos que chegaram e disseram, você pode, você tem condição e tal. E aí eu fui acreditando. O Evaldo foi um deles que chegou para mim e disse, você escreve, rapaz, faça aí e tal, escreve bem, não sei o quê, confio em você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E por causa dele eu estou escrevendo. Mas, Chico, se eu tivesse sabido isso antes, eu já tinha começado há mais tempo. Mas perguntaram a Chico sobre isso. Assim, qual o melhor antídoto, Chico, contra a falta de confiança em nós mesmos? Perguntaram a ele. Ele disse assim, os amigos da vida maior, eles nos ensinam que na prática da humildade, na prestação de serviços aos nossos irmãos da humanidade, adquiriremos esse antídoto contra a falta de confiança em nós próprios, de vez que aprenderemos na humildade que o bem verdadeiro de que possamos ser intérprete em favor de nossos semelhantes procede de Deus e não de nós. Então, nossa confiança tem que se direcionar para Deus que está em nós. Quando fazemos pelo próximo, nós estamos direcionando para Deus. Como nós estamos no próximo e o próximo está com Deus, quando fazemos ao próximo, estamos fazendo por nós. E, por conseguinte, estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, o Chico era isso. Era um ser caridoso, fazia pelo outro. Quando ele estava muito triste, choroso, com alguma coisa que tinha acontecido, né, aí ele não aguentava aquele sofrimento por alguma coisa que acontecia na vida dele, ele então fazia o quê? Ele ia para o banheiro, enxugava as lágrimas e ouvia de Emmanuel, olha, agora vá para a periferia, né, para você ver gente pior do que você, vá lá. E ele ia e começava a ajudar, e daqui a pouco ele estava sorrindo, né, aquela alegria e tal, porque fazer o bem para Chico era amar, era fazer ele mesmo feliz. Fazer o bem para ele era ter felicidade. Exatamente. Era como respirar, exatamente. Né? Faltava ar para ele, ele ia fazer o bem. Aí enchia os pulmões. Maravilha. Eu estou me lembrando de uma coisa, de uma passagem de Jesus. Jesus tinha uma turma que seguia ele, chamavam discípulos, né, os apóstolos, e eles tinham, parece que, um ciúminho, além do machismo daquela época, de uma mulher chamada Maria Madalena. Mentira. Como é que pode, né? Ele vinha, a primeira pessoa que ele se apresenta é uma mulher, logo uma mulher, e a mulher de vida não tão recomendável, tem que se apresentar a gente, que nós somos, rodamos o tempo todo. Mas Chico também passou por isso. Nosso querido Chico, há muito claudicava, ele mancava, doía o pé dele. Doutor Rocha, um médico, vizinho e amigo, já passou medicamento e não conseguia melhorar o sofrimento dele. Doutor Rômulo, que era o chefe da Fazenda Modelo, um admirável gerador magnético, passava magnetismo, já lhe havia aplicado assistência fluidoterápica. Tudo de pouca valia, as dores persistiam, fazendo o Chico manquitolar horrivelmente. Uma tarde, Chico e seus companheiros retornaram às suas casas após o serviço de uma charrete. O veículo adentrara a cidade por uma rua onde se localizava, então, o Meretrício. E, ao passarem pelo Biriba, designação vulgar dada ao logradouro, foram abordados por uma das moças que habitava o local. E, dirigindo-se a Chico, ela disse, vem até minha casa, preciso lhe falar. Chico desceu do carro com dificuldade, acompanhando a moça até a sua residência. Gracejos, motejos, risada e comentários infelizes se fizeram ouvir, né? Todas as meretrizes que lá viviam acompanhando a moça, foram acompanhando a moça, receberam com profundo respeito, oferecendo a cadeira a qual Chico sentou.
A moça que o abordara trouxe uma pequena bacia com água limpa. Humildemente pediu permissão para descalçá-lo dos sapatos, colocou seu pé doente dentro da bacia, segurou raminhos de flores do campo. A moça rezou e todas as outras acompanhavam contritas. Ela molhava o raminho e batia delicadamente no pé de Chico, repetidamente, várias vezes. Depois enxugou, beijou e calçou novamente. 2 dias depois, chorando de emoção, Chico contou-nos que presenciara na casa de encontros. Através de sua evidência, registrou que o líquido da bacia foi ficando escuro e lodoso à medida que a mulher banhava-lhe o pé, fazendo com que a dor se esvaísse lentamente. Para todos os presentes, a água manteve-se inalterada, límpida, nada mudara. Chico nunca mais sentiu dor. A pobre meretriz, no ato humilde, no gesto simples, na bacia insignificante e nos raminhos de mato, mais do que nós todos, colocara em sua oração algo sublime e operador de maravilhas: o amor. O amor para um homem chamado amor, né? Que maravilha, né? Que maravilha. Cara demais, né? Eu quero, neste momento, aproveitar a ocasião, mandar um abraço para os que nos seguem lá de Campo do Jordão. Muito bem, muito bem. Ah, Tem alguma coisinha, Valdo, aí? Eu tenho um cordelzinho que é mais compridinho do que aquele textozinho, mimosinho, viu, jovens? Vocês acham que eu posso colocar ele agora? Recitá-lo? Pronto. No final de semana eu lembrei que do tema era o homem chamado amor. E aí eu comecei, o que é que eu sei sobre o Chico? Sem pesquisar, sem abrir livro, sem nada. Eu comecei a fazer um levantamento do início da caminhada dele. E aí passei o sábado e o domingo. Quando eu fui olhar, eu não tinha saído da infância dele. Aí parei, eu olhei com 92 anos, mas ficou, o que eu consegui ficou mais ou menos assim, tá? O homem chamado amor. Curvei-me perante a mesa e fiz da mente censor. Ao mergulhar nas belezas desse ícone divisor, o verbo da gentileza, o homem chamado amor. Meu corpo físico ficou em preces curtas, maneiras, e em espírito a rigor fui para as terras mineiras, regozijar ao fervor das lições alvissareiras. Aterrisei de primeira no século próximo passado. No famoso Matozinho, o histórico povoado, hoje Pedro Leopoldo, berço desse ser amado. E revivi emocionado o famoso vendedor de bilhete de loteria, casado com rara flor, que dera amor e vida ao homem chamado amor. Num lado intenso fulgor, debrucei os olhos meus, onde João Cândido Xavier e Maria João de Deus receberam do divino os 9 meninos seus. Conforme ensinou Mateus, nas boas aventuranças, sobre puros de coração, vi Chico em abundância, viver toda a parábola no limiar da infância. Quando ainda bem criança, na mesa com seus pais, alinhando as conversas por sopro dos ancestrais, como nas salas de aula, com plantas, sempre às 18 horas, observando a mãezinha, clamando a Nossa Senhora, proteção aos seus filhinhos, como quem está indo embora. Quanto ao feliz o que chora, o vi pequeno, consolado, pela mãe em desespero prometer a teu amado. Siga Deus, firme, seguro, e não serás abandonado. O vi na dor ser doado, sem lógica, sem empecilho, a um ser desajustado, madrinha de pouco brilho, viu um garfo agredindo,
por esta perante o filho. Nem todos os andarilhos sofreram tantos exageros. Ao expor suas visões, os seus contatos primeiros, Dona Rita o golpeava com varas de mameleiro. E gritando ao mundo inteiro, espalhava pouco a pouco: esse menino não é são, tem um cão dentro do corpo, a ponto que até o pai e o padre o tinham por louco. E para aumentar o sufoco desse pequeno amado, para espantar o diabo e pagar cada pecado, rezava 1000 ave-marias nas procissões humilhadas. Quase que for internado até o mar de turbulência. E para sua alegria, ao resistir sem violência, sua mãezinha aparecia, abraçava e pedia: tenha um pouco de paciência. Nas visitas, com frequência, ouvia a mesma dizer: tenha calma, filho amado, suporte todo sofrer. Deus está preparando um anjo que cuidará de você. E eu via aparecer como troféu ou medalha. Dito anjo prometido que veio superar a falha, na condição de madrasta, com o nome de Cidália. E o seu olhar se orvalha, lembrando cada recado de Maria, João de Deus, o seu anjo iluminado, que confirmou, lhe prometeu, sempre esteve ao seu lado. Eu, desculpem, ainda desdobrado, ouvi sem querer, ouvi sem o que mereça, em procissão pelas ruas com a pedra na cabeça, e a orar seguindo o padre 1000 vezes de terça a terça. Por incrível que pareça, esse menino cresceu, de mãos com o além, o Parnaso ele escreveu, e entrou para a história, o primeiro livro seu. E assim aconteceu uma lavra raridade, mais de 400 livros, mensagens, uma infinidade, todos muito bem vendidos, com a santa finalidade. Assisti à orfandade, de fé, de Deus e de pão. Assisti à orfandade, de fé, de Deus e de pão. Levar gotas de esperança, promover o mundo irmão, tornando-se raro exemplo no universo cristão. Revivi Chico, dar a mão a todos o que procurava, fosse com sede de Deus, de um abraço ou palavra, sempre com uma mão e a outra locutava. E por onde ele passava, exercitava em verdade os conceitos de amor, gentileza, bondade, transformando-se em gigante nas ações da caridade. Deixou a sua cidade, o seu velho e natal torrão, e foi para Uberaba, uma outra região, a serviço do amor, a sua eterna missão. Deixou pai, irmã, irmão, sem faltar uma cedilha, e foi doar e se doar por inteiro a uma família, uma parte daqui da terra e a outra de lá, de onde hoje brilha. Lá viveu nova cartilha, aprimorou sentimentos, deu vida a milhões de vidas, santificou pensamentos. E os seus gestos de amor brilham em todos os momentos, reduzindo os sofrimentos das dores da orfandade por cartas consoladoras para os dois planos em verdades, em parceria entre amigos da espiritualidade. Gestos de amorosidade deixou-nos como legado, de fé, humildade e justiça no exercício ao aprendizado, de obediência às leis dos homens e do Pai amado. Bastante desapegado aos bens materiais, às pontas de vaidade, mesmo em casos normais. E quem o conhece sabe, Chico foi e é demais. Indicado ao Nobel da Paz, nossa doce criatura, inicia os anos 80 com respaldos e chega à nobre marca, 2 milhões de assinaturas. Graças à sua doçura, no seu histórico papel, a sua luta pela paz, sendo sempre a Deus fiel. Várias foram as homenagens,
um mar de títulos e troféus. Sempre os atribuía ao céu, dizia não merecer. Todas as honras dirigidas por seu simples proceder. Ser justo, fiel, caridoso, não passa de meu dever. Procurei voltar ao corpo e feliz este cordel arguto, qual visa homenagear um ser de luz absoluto, essência do verbo amar, nosso Chico, e assinar um pequeno diminuto. De minuto a minuto, inserir todo o vigor, mergulhado no legado, introduzir com fervor noções básicas e relatos, um pequenino primor, talvez um cisco, quase nada, do homem chamado amor. Me desculpe que eu fui recitar e no meio me emocionou. Muito abraço, muito amor. Muito... Ai, rapaz, desculpem. Que bom. Edilson, Que maravilha. tem alguma coisa para dizer, Edilson? Desculpa. Eu vou fazer uma aqui que eu fiz, não foi no momento que eu estava fazendo para Chico, mas como eu me inspirei dele para fazer, aí eu estou trazendo hoje para vocês, que diz bem assim: hoje em mim, coincidentemente, hoje seria o dia 30 de junho, não é? Quando eu fiz em favor dele. Diz assim: hoje eu só quero viver em paz e harmonia, e de paz me abastecer do início ao fim do dia. Banhar-me de natureza, qual um simples vegetal, nele encontrando a leveza de ser vida ao natural. Embriagar-me entre as flores, sorvendo em cada perfume, lembrança dos meus amores, sem as dores do ciúme. Quero sentir brisa e vento, tocando em cada sentido, desfazendo algum lamento de tudo o aqui vivido. Estar entre os animais, exemplos do amor divino, preciso até demais, tem a ver com meu destino. E quero também respeito nesse convívio diverso. Se ainda sou imperfeito, devo ir além do verso. Quero amar quem não me ama, desejar sua vitória, resgatá-lo até da lama, ser um anjo em sua história. Quero hoje dar a mão, o meu ombro ao sofredor, ao faminto dar o pão, ante o ódio, ser amor. Quero orar sob as estrelas e ser luz na escuridão, como máximas retê-las, uma a uma, em lição. Só hoje quero ser Cristo, ser útil a cada irmão, ao menos ser um Francisco no meio da multidão. E repetir Paulo livre, dizendo comigo assim, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, para o homem chamado amor. Vou pedir perdão a Chico, mas, como eu disse ontem, na conversa que eu tive com Evaldo, emocionado por esse encontro, que sempre vai ficar na minha memória, tem um poeta e um cordelista apoiando o contador de história. Ei, que maravilha! Vou contar mais uma história, já que eu sou o contador de história aqui, né? É uma criança, foi levada a Chico Xavier porque os médicos tinham indicado a amputação das pernas. A mãe perguntou: Chico, o que é que eu faço? Chico disse: siga a orientação dos médicos. Os amigos que acompanhavam aquele atendimento perguntaram: mas Chico, como é que pode uma criança ter as pernas amputadas? Ele já não tem braço. Como é que pode uma criança que tem ela não tem braço, é cega, muda e surda? Qual a vantagem dessa encarnação? Aí Chico foi explicar, né? Os espíritos amigos me disseram que a mãe deveria seguir as orientações médicas, porque o espírito que habita este corpo mutilado nas últimas 10 encarnações se suicidou. E antes de encarnar, ele rogou a misericórdia divina para que impedisse por todos os modos que ele cometesse o suicídio novamente. Embora ele não tenha os braços, não ouça, não fale, não enxergue, ele está pensando em encaminhando, procurar uma ponte para se jogar. A gangrena veio com uma misericórdia divina para que na próxima encarnação ele viesse com menos débito e começasse a caminhar para a recuperação espiritual.
Eu tentei fazer um Impressionante. apanhado das histórias de Chico de todos os lados. E aí foi pegando as coisas todas, né? Que lindo, que lindo. Essa história é muito conhecida. Verdade. Todos nós, como eu dizia há pouco, somos surpreendidos, porque é impressionante como cada um tem 1 milhão de coisas para contarmos de Chico. Esses dias, eu vi numa live com o Souto Maior, e ele contava os casos de Chico, e entre eles ele contou um que eu fiquei assim, não sei que, o cara, creio que todo mundo já sabe, mas porque todo mundo sabe muito de Chico. E Chico dizia, aquela historinha da senhora, né, que estava perguntando, Chico, feitiço, pega, macumba, pega, né? Não sei se você já tinha contado isso aí. Ele disse, Chico, é verdade, macumba, e macumba pega, tá? Aí ele pergunta, né, se você estiver dentro de casa e alguém lhe apedrejar, o que você faz para que a pedra não lhe alcance? Ela disse, eu fecho a porta. Veja, né? Que lição ele dá, né? Uma simplicidade e tal, né? Cara, preparamos, nos preparar, né? Orar e vigiar. É o que Jesus dizia, orar e vigiar, né? Peraí, se prepare, né? Eu fiz uma, Evaldo, aqui, na época também eu pensava em Chico, exatamente por causa da idade que ele chegou e desencarnou, aos 92 anos de idade, né? Ele parte para o plano espiritual. E chegou à idade, né, o ocaso da vida, né, ainda, de certa forma, ativo, porque até pouco tempo antes ali, ele já tinha psicografado a mensagem e tal. Porque ele tem ele não parava de trabalhar. Então eu fiz assim, dizendo assim, a velhice é uma bênção. Além de mostrar vivência, traz de volta a inocência. Ao contrário do que pensam em sua fragilidade, nela a força é de verdade, por aguentar o que aguentam. Quase sempre abandonados, esquecidos lá num canto, em seu invisível pranto, a todos tem perdoado. Por cada um eles rezam, sabem porque os desprezam. Todos temos um passado, como nada é por acaso, o que Deus faz é perfeito. O idoso traz em seu peito, não dever pensar tão raso, nem se sente desonrado. Jesus foi crucificado, Deus não erra no seu caso. Pode parecer frieza ou insensibilidade, mas ver com tranquilidade as fases da natureza é também ter gratidão. Cuidar de cada ancião é manter a fé acesa. Então, mostra que ele precisa. Parabéns. Né? Chico é um grande exemplo de um ancião que mantinha sempre a fé acesa. Não é? Coisa linda, linda, linda. Não é? Era demais, era demais. Era demais. Uma vez um amigo abordou Chico. Realmente. Chico, em sua opinião, qual é o homem mais rico? Para mim, respondeu ele, o homem mais rico é o que tem menos necessidades. Aí, arriscando uma nova pergunta, o companheiro quis saber. E o homem mais justo e sábio? Com o fraterno sorriso de sempre, ele voltou a responder. O homem mais justo e sábio é o que cumpre com o dever. Mas voltou a insistir o homem, certamente querendo uma resposta, uma revelação diferente, bombástica. Né? O que você está me dizendo é o óbvio. Sem parar o que estava fazendo, com a espontaneidade de sempre, Chico terminou dizendo, meu filho, tudo que está no Evangelho é o óbvio. Não existe segredo nem mistério para a salvação da alma. Nada mais óbvio do que a verdade. O nosso problema é justamente esse. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio da terra. Pois é. Verdade, né? Chico era de uma sabedoria, né? Impressionante. Tem uma situação que está no livro Lições de Sabedoria, que é de Chico Xavier, que fizeram essa pergunta, porque estavam se questionando sobre qual é a melhor religião, onde está a verdade, se é na ciência, se é no catolicismo, se é no budismo e tal. Aí perguntaram, Chico, afinal, qual é a verdade desta vida? Aí Chico, né, usou de uma parábola. Ele disse, há algum tempo, um espírito amigo, aliás, um trovador de renome, mas ele não quis dizer o nome, né? Ao referir-se à verdade, me disse que ela, a verdade, ela se parece com um espelho do céu, que se quebrou ao cair na terra, em inúmeros fragmentos. Então, cada um de nós possui um pequeno pedaço desse espelho simbólico, com o qual
pode observar a própria imagem. E aí ele vai aperfeiçoando-a sempre, porque cada um tem a sua verdade. Então, a verdade não está com ninguém, está com todos ao mesmo tempo. Não é? Ei, danado, grande Chico. Vai, Evaldo, aí com sua poesia. Eu terminei a minha. Estava empenhado a coisinha aqui. Das lições que eu trago de Pedro Leopoldo dos 10 anos, eu trago aquela de quando eu vi lá em Pedro Leopoldo, né? Ele era convidado para inaugurar fazer parte de um evento solene na cidade próxima lá do Triângulo Mineiro. E muita gente já aguardava o Chico, muita gente, como era normal em todos canto que ele ia. E aí, quando ele aponta, todo mundo sai em direção onde Chico estava, e abraça, e toca e tal. E aí ele se volta e percebe que vem um deficiente com dificuldades e tal. Ele para e arrega as mãos para o deficiente, e ele vem com dificuldades e beija no rosto dele. Quando ele beija, ele tem o rosto ferido, ele tem um problema na boca, ele tem feridas na boca e deixa a marca de sangue na boca. Aí os amigos de Chico, né, correm, botam lenço e tal, peraí, tentam limpar o rosto de Chico, que ele não permite. Olha, aí ele vai, participa da solenidade todinha com a marca, e quando ele chega no carro, ele chama as pessoas e diz: olha, pelo amor de Deus, nunca mais cometam isso. Vocês iam fazer aquele homem ser enterrado vivo hoje, humilhado por todos aqueles que estavam lá, se vocês tivessem secado o sangue que jorrava aqui no meu rosto. Tá? Quanta lição, né? Às vezes nós mostrarmos gentileza, né? Para mostrarmos gentileza, a gente quer ajudar os outros, não percebendo que a gente está humilhando alguém ali do outro lado. Né? Só lições de Chico. Uma outra questão. Aqui nós temos uns barraquinhos próximo à periferia, e todas as vezes que eu frequento eu lembro de Chico, rapaz. E lá também na viagem nós lembramos do caso de Chico, quando semanalmente ele as famílias que ele visitava semanalmente, quando ele recebia o salário do Ministério da Agricultura, metade ia para a família e a metade doava, né? E quando ele fazia os saquinhos para aquelas famílias visitadas, algumas pessoas, por amor a Chico, diziam: não, Chico, esse daí vai pegar esse dinheiro, vai tomar de cachaça, vai beber, vai usar isso e aquilo. Eles: não. Chico, é isso que acontece. Ele disse: não, minha filha, esse dinheirinho aqui eu estou dando para ele comprar uma feira para o filho dele, para a família dele. Mas se ele faz isso e gasta, ele disse: não, depois que eu der, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Mas ele está dando para isso, né? Não é isso. E nós queremos doar e queremos ver o cara comprando, que a gente doa o destino da filho. Pelo amor de Deus. É fiscalizar, né? Que papo gostoso. Eu fiquei muito feliz. Agora, Emmanuel disse que essa felicidade, isso passa. Então, você que está aí desesperado, você que passou por um desespero na vida, Emmanuel disse que isso também passa. E Chico foi quem nos trouxe essas duas histórias de Emmanuel. Aqui nós estamos muito felizes, mas isso vai passar, porque virão tempos também difíceis e também vão passar. O importante é que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é uma grande lição que nosso querido Chico nos deixou. Grande Chico. E com o coração cheio de alegria que nós agradecemos a Deus nos ter mandado Chico para o Brasil. O exemplo mais perto de Jesus que nós conhecemos. E que Chico continue, juntamente com o doutor Bezerra de Menezes, o nosso querido benfeitor da medicina, nos abençoando e nos iluminando para que nós possamos crescer cada vez mais
sempre fazendo aquilo que Chico fazia, o bem para o próximo, porque isso era como respirar, que nós possamos respirar fazendo o bem para o próximo. Boa noite, meus queridos, e daqui a pouco isso aqui estará no IGVT, do YouTube, do Instagram da Alese, mais tarde estaremos também no YouTube da Alese, este bate-papo informal e gostoso. E quem quiser saber mais de Chico, amanhã, às 21 horas e 45 minutos, isto é, 15 para as 10 da noite, nós teremos um programa e o entrevistado vai falar de quem? Chico Xavier! É ele, é o doutor Carlos Alberto. Muito bem. Que maravilha. Boa noite. Muita luz. Muita luz. Muita luz para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Chico. Quem agradece sou eu. Tchau, boa noite. Boa noite. Muita luz. Muita luz. Boa noite.